Olá! Vamos dar continuidade à nossa aula. Bons estudos! O analista. É trabalho do analista ele entender os requisitos e fornecer uma solução adequada. Então, eu preciso entender o que o meu cliente precisa, eu vou fazer essa busca, essa pesquisa. Se precisar, eu vou conversar com os funcionários dele. Se precisar, eu vou passar um dia na empresa só observando como é que tudo funciona lá, como é que ele trabalha. E aí eu vou pensar numa solução adequada. A responsabilidade disso é toda do analista de sistema. O meu cliente ele não tem obrigação de saber esses detalhes. Ele está me contratando justamente para isso. Para isso, ele precisa entender o negócio do cliente. Quem serão os usuários? Quem é que vai utilizar o software? São pessoas que estão acostumadas a utilizar computador ou vai ser a primeira vez que vai utilizar computador no trabalho? Ou se é via celular, essas pessoas sabem utilizar? São pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas? As dificuldades são diferentes. A depender da idade da pessoa, ela vai ter dificuldade de visualização, porque tem um lance das vistas que não enxerga direito de perto. Então, se for uma situação dessa, por exemplo, eu tenho que pensar que a minha interface eu tenho que ter letras grandes, ícones grandes. Agora, se é pessoas bem mais jovens, meu público-alvo são crianças, tem situação também, o meu cliente pode estar contratando para desenvolver um software para um brinquedo. E aí, então, eu vou ter que pensar em qual que é o meu público, qual a familiaridade que ele tem com o dispositivo e qual a dificuldade dele em aprendizado. Eu posso ter crianças que nunca mexeram em computador, mas para ela aprender em uma sentada, ela já vai se virar. Agora, se o meu público são idosos e eles nunca mexeram em computador, eu vou precisar, o que as crianças aprenderam em uma sentada, eu vou precisar talvez até um mês inteiro. Porque eu vou ensinar, eles vão até aprender ali na hora, mas eles podem rapidamente esquecer. Então, eu vou ter que analisar todos esses detalhes do usuário do software, que nem sempre é o cliente, tá? Então, a maioria das vezes, o cliente ele é só o dono, ele não é quem é que vai utilizar o software. Qual a influência desses usuários? Quais serão as restrições do meu software? Quais serão as variáveis, etc. Então, eu tenho que estar atento a todos esses detalhes e eu preciso registrar. Uma coisa é desenvolver software, por exemplo, para a nossa área. Eu tenho ali um conhecimento e já sei como as coisas funcionam. Quando eu vou para uma outra área que eu não faço a mínima ideia de como é que funciona, se existe leis em relação àquilo ali, se não tem, eu vou ter que de fato fazer essa pesquisa e me debruçar sobre aquilo ali, porque é uma outra realidade. Por exemplo, eu tenho o domínio de como funciona as regras em relação à educação. Agora eu vou para um outro setor, sei lá, de Secretaria da Fazenda, trabalhar com imposto de renda. Aí eu vou desenvolver um software para isso. Eu não faço a mínima ideia de quais são as regras, de como são as leis. Então eu tenho a obrigação de estudar esses detalhes, de perguntar quais são as limitações, o que se pode fazer, o que não pode. Essa é a função do analista. O cliente ele não tem a obrigação de saber que ele tem que te informar esses detalhes. É você que precisa perguntar. Quais são as atividades do analista? Ele deve descobrir, modelar a visão da empresa para o sistema. Ele tem que levantar os requisitos, organizar os requisitos, planejar como é que vai ser esse desenvolvimento e colocar tudo registradinho, documentar tudo, colocar no papel. E aí, nesse planejamento, eu vou definir quais são as métricas, quais são os cronogramas, os recursos. Tudo isso tem que ficar muito bem esclarecido e documentado, de forma que qualquer pessoa que pegue aquele documento, olhe e saiba exatamente o que precisa fazer. A visão geral da empresa. O que a empresa quer com o projeto? Então, a primeira coisa que o analista tem que se perguntar: por que ele está sendo proposto? Qual que é o objetivo? Muitas vezes o cliente vai lá solicitar para você um software e ele está com uma proposta, mas aquele software não vai atender isso. Então, por exemplo, ele quer informatizar um setor lá porque ele quer ter uma maior produtividade dos seus funcionários. Mas é uma coisa complicada automatizar porque os funcionários são mais idosos, por exemplo, e eles não vão ter tanta habilidade. Então, talvez o que eles
vão fazer no computador, vai demorar muito mais do que eles fazerem manualmente. Então, tem que ser olhado todos esses pontos. Por que a empresa vai gastar dinheiro com o projeto? Então, qual que é o objetivo? O que ela está fazendo esse investimento? O projeto ele é realizável? Aí vem aquela coisa, né? O cara vai lá, assiste Missão Impossível e ele chega pra você, ó, eu quero aquele negocinho que projeta assim e tal, faz os hologramas ali na hora e tudo, mas eu só tenho um desktop Dell que eu recebi de doação lá do IFBA para fazer isso. Então, assim, tem essas questões também. A equipe de desenvolvimento tem condições de realizar esse projeto? Às vezes, com os anos que já tem Missão Impossível, aquilo lá pode ser muito bem já. Aliás, pode não, aquilo ali já virou realidade, né? No Japão já existe hologramas, essas coisas assim, muito popularizado. E aí, mas será que a minha equipe sabe mexer com aquilo? Já desenvolveu alguma coisa parecida? Nós temos equipamentos no Brasil para isso? Ou vai ter que importar tudo e aí, com o preço que está o dólar, vai lá para cima e o negócio vai ficar inviável? E aí é melhor eu tirar essa parte e fazer um negócio aqui em tela mesmo que vai atender, vai atingir o objetivo do meu cliente, ele vai ficar feliz e vai ser uma coisa mais tranquila de se fazer, mais realista, mais possível de se fazer. Então eu tenho que pensar nisso, se a minha equipe tem condições de implementar o que o meu cliente está solicitando. O cliente tem dinheiro para pagar o desenvolvimento? Aí vem toda essa questão, não só o desenvolvimento, mas como também as funcionalidades que ele está exigindo ali. Eles vão vir com as maiores ideias que vocês imaginarem. E aí eu tenho que ver se o capital que ele está disponibilizando, se vai ser o suficiente para o que ele está solicitando. Há tempo disponível? Às vezes o cliente está com uma emergência muito grande. Por exemplo, vamos supor um hospital, aí o sistema lá está dando muito problema, ele está muito antigo, eu preciso de um software novo. E aí eu preciso para ontem. Então, assim, eu quero um software que vai gerenciar o hospital inteiro e eu preciso para quanto antes. Então, vai ter que ser algo pontual, vai ter que ser algo mais objetivo. Eu vou ter que analisar ali quais são as prioridades dele, aí eu posso adotar o método lá incremental ou então interativo, vou entregando para ele ali para ser o mais urgente possível. Porque tem essa questão também. Qual que é o nível de emergência do meu cliente? Comprar ou construir? Então eu compro o software pronto ou eu encomendo? Eu posso utilizar um genérico? Às vezes você vai falar com o seu cliente e você está vendo que o que ele precisa é algo que tem no mercado com um custo muito mais baixo. E aí você fica naquela, não, eu vou contar isso para ele ou eu não vou contar para ele, que já existe e que ele pode adquirir de forma mais barata. Aí vem toda a questão da ética, né? E aí eu preciso, sempre é válido informar, ó, não vale a pena você encomendar. O que você precisa é básico, tá aqui, ó, você tem esse aqui pronto que vai te atender. Você jogando dessa forma, no primeiro momento que ele precisar de uma implementação melhor de alguma coisa, é você que ele vai contratar, porque ele sabe que você vai poder confiar. Então, tem essa questão também. Eu tenho que avaliar se já tem alguma coisa pronta que vai atender esse cliente. O processo. Então, como que é esse processo para fazer toda a engenharia de requisitos? Primeiro, entender o problema. Utilizar técnicas para elicitar os requisitos. Aí eu vou fazer questionários, vou fazer entrevistas, vou estudar documentos, eu vou pedir documentos existentes na empresa. Aí eu vou fazer entrevistas não somente com o cliente que está solicitando, mas também com os usuários do sistema, os funcionários dele, talvez até os clientes do meu cliente, seja uma fonte de informações crucial para eu entender melhor o que eu preciso desenvolver. Depois, modelar o problema. Representar o nosso entendimento do problema utilizando técnicas para modelagem
do modelo entidade relacionamento, casos de uso, diagrama de atividade, diagrama de sequência, então infinidades de diagramas aí para que eu possa modelar o sistema. E aí a gente vai estudar na terceira e quarta unidade. Aliás, na segunda unidade a gente já começa a ver casos de uso. E aí a gente vai estudar mais uns 4 diagramas ao longo do curso. Analisar o problema, verificar e validar a informação capturada. Então, lembra lá do cliente que disse que precisava de um balanço de prateleira? Então, quando eu valido, eu verifico se é isso realmente que ele precisa, antes mesmo de construir, eu estou fazendo essa análise do problema. Então, ele me diz que precisa de X. Aí eu vou lá, passar um dia na empresa, eu vou lá consultar fazer entrevistas com os funcionários dele, às vezes até com o cliente, e verificar se é realmente isso que ele precisa. A engenharia de requisitos. O objetivo do processo de engenharia de requisitos é criar e manter um documento de requisitos de sistema. Nesse documento eu tenho o estudo de viabilidade, a licitação e análise, especificação e validação. Tudo isso e eu não fiz ainda nenhuma linha de código-fonte. Então, vou fazer todas essas coisas. Vamos ver separadamente cada uma delas. Estudo e viabilidade. Analisar se o projeto é viável, de um ponto de vista tecnológico e organizacional. Então, eu vou ver se o que ele está me pedindo é viável fazer, se não tem algo pronto no mercado que vale a pena ele consumir nesse momento. Então, eu vou analisar a viabilidade de se fazer esse projeto. Será que o sistema contribui para os objetivos da organização? Então, será que a ideia que ele está tendo de que o software vai resolver isso e isso na empresa dele vai realmente acontecer? Dadas as restrições tecnológicas, as limitações tecnológicas que a gente tem, principalmente relacionado em termos de Brasil. Então, nós temos algumas limitações tecnológicas. Temos restrições também organizacionais, econômicas, políticas, ambientais, recursos disponíveis e temporais que são associadas a esse projeto. Será que o sistema pode ser implementado? Então, possa ser, por exemplo, que existe uma lei aí que não permita que eu desenvolva um software para fazer determinadas coisas. Existe uma infinidade de situações assim. Caso haja necessidade de integração entre diferentes sistemas, será que é possível? Então, o cara já tem um sistema lá na empresa dele que está codificado em Fortran. Aí, será que é possível fazer a comunicação com esse sistema? Então, tudo isso eu tenho que analisar, eu tenho que ver qual que é a viabilidade antes de começar a codificar. Eu posso ter um código lá em Fortran e pode ser que não tenha pessoas na minha equipe que tenham condições de entender como é o software que ele já tem para poder fazer a conexão com o novo software. Então, tudo isso tem que ser analisado. Elicitação, compreensão do domínio. É muito importante para o analista compreender o domínio do qual a organização e o projeto se inserem. Quanto maior for o conhecimento acerca do domínio, mais eficaz será a comunicação entre o analista e os stakeholders. São as partes interessadas. Então, por isso que eu tenho que ter a compreensão desse domínio muito clara e muito enfática na minha cabeça, de forma que eu possa colocar isso em documento, para que toda a equipe de desenvolvimento consiga entender exatamente o que é preciso fazer. Aí eu preciso fazer a identificação e análise desses problemas, a identificação dos stakeholders e de outras fontes de informação. Então, eu tenho que ver quem são os interessados, quais são as fontes que vão alimentar e tirar as minhas dúvidas, eliminar qualquer ambiguidade. Captura de coletas de dados consiste na coleta dos requisitos do sistema. Então, quando você vai lá passar um dia entrevistando os funcionários da empresa, entrevistando os clientes do seu cliente, você está fazendo aí coleta de dados para licitação, para a fase de licitação dos documentos da engenharia de requisitos. Quais são as dificuldades associadas? Geralmente não há muito tempo para realizar a licitação. O cliente ele vai querer o software o quanto antes, para ontem, o mais rápido possível. Então, ele acaba colocando pressão para que você ande logo nessa fase, ele não está vendo você codificando, então ele começa a ficar ansioso, começa a te cobrar.
Inadequada preparação dos engenheiros de software. Os stakeholders não estão convencidos na necessidade do sistema. Aí, às vezes, o seu cliente ele apenas viu que funcionou em uma outra empresa e tal, e aí ele está te solicitando ali, mas ele não sabe como que isso seria empregado, seria utilizado na sua empresa. E aí vai ser entrevistas com você que ele vai tirar todas as dúvidas dele se ele deve ou não contratar o sistema. Os requisitos identificados podem não ser viáveis do ponto de vista econômico ou tecnológico. Diferentes stakeholders podem expressar os mesmos requisitos de formas diferentes, sendo necessário, através de um bom conhecimento de domínio, identificar essas situações. Então, eu tenho lá 3 sócios. Aí um fala que precisa lá de um sistema de RH que gerencie toda a parte e ele começa a falar lá o que precisa. O outro já está falando de um sistema de ponto eletrônico que precisa ser assim, ser assado. Aí o outro diz que nesse sistema tem que ser colocado automaticamente lá a parte de férias e tal e tal. Então todos estão falando coisas diferentes e às vezes eles vão dizer a mesma coisa, inclusive de formas diferentes. E aí você tem que estar preparado para poder identificar e não fazer funcionalidades dobradas, porque aí não é a sua área, você não faz a mínima ideia de como é que funciona aquela empresa. E aí você vai lá, um fala que precisa de tal coisa, você faz, o outro fala que precisa de tal coisa, você faz, o outro fala que precisa de tal coisa. E aí na hora de desenvolver você até vê que está muito parecido. Ou então você nem percebe porque como eles usaram palavras diferentes, você está achando que são coisas diferentes. Aí chega lá na hora de apresentar, não, mas essas 3 páginas, elas fazem a mesma coisa? Como assim? Ah, é a mesma coisa? Eu não sabia. É a mesma coisa. Então, tem essa situação também que é preciso ser analisado, ficar bem atento e verificar se eles não estão falando sobre a mesma coisa, a mesma situação. A parte de validação dos requisitos. A validação de requisitos dedica-se a mostrar que os requisitos realmente definem o sistema que o usuário deseja. Então, eu tenho que fazer essa verificação, essa validação. No processo de verificação no documento de requisito, eu vou fazer a verificação de validade, a verificações de consistência, verificações de completeza, ou seja, se as informações estão satisfatórias, se já tem tudo ali o que eu preciso, verificação de realismo, se condiz com a realidade da empresa, a realidade das leis do país e por aí vai. Facilidade de verificação. Aí eu tenho que ver se é fácil fazer as verificações necessárias. Você acaba de ganhar um descanso. Até a próxima aula.